seguimos falando da super quarta. Alan Gani já aqui conosco. Gani, boa terça-feira, bom dia para você. Bom dia, Lívia, bom dia a toda a audiência. Amanhã é o grande dia de anúncios aí para a taxa básica de juros, não só de Brasil, como também dos Estados Unidos. Exatamente, mexe com o Brasil e mexe com o mundo, principalmente pela decisão do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, né? A inflação nos Estados Unidos, ela vem arrefecendo, ela vem perdendo força, mas o jogo da inflação não está ganho. Isso porque os últimos dados de mercado de trabalho divulgados nos Estados Unidos mostraram um aquecimento da economia americana. A taxa de desemprego, que estava em 3,9%, recuou para 3,7% no mês de novembro e foram criadas mais vagas no mercado privado não agrícola, mais vagas aí do que o esperado. Claro que é uma boa notícia para a população dos Estados Unidos, mas por outro lado significa que uma economia mais aquecida, as pessoas consumindo, recebendo a sua renda e consumindo, enfim, isso pode potencializar a inflação, mais consumo e mais demanda. Então esse é o grande desafio do Banco Central americano, é fazer um pouso suave, o que a gente chama de soft landing em economia, que é conseguir trazer a inflação para a meta ali de 2% sem gerar grandes prejuízos. Por enquanto, o Banco Central americano tem sido bem sucedido na sua missão, mas é claro que sempre há um risco. E aqui no Brasil a decisão está certa na queda de 0,5 pontos percentuais, com a Selic indo para 11,75, Lívia. Agora a grande expectativa em relação à política fiscal para essa semana é finalmente a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, né? Tem a reforma tributária, agora tem um outro ponto, Lívia, que o governo está jogando pesado, liberando emendas para tentar passar a medida, que é aquele veto da subvenção do ICMS. Vamos agora há pouco. Exatamente, porque isso pode abrir um espaço nas contas públicas de 35 bilhões de reais. Se acabar esse benefício fiscal para as empresas, a subvenção do ICMS, um abatimento ali do imposto, significa que na prática o governo federal poderá arrecadar 35 bi e isso ajuda a fechar mais próximo da meta estabelecida para o ano que vem de déficit zero. Então o governo deve jogar pesado, tá de olho. Eu acredito que essa medida especificamente ela deve passar. O que não deve passar, Lívia, deve permanecer, né, a queda do veto da desoneração para os 17 setores de serviço, né, a desoneração da folha de pagamento. A gente vai falar mais sobre isso nessa edição. Há uma expectativa de que essa sessão do Congresso para analisar esses vetos, pelo menos havia, Gani, essa expectativa de acontecer na quinta-feira, dia 14, mas diante daquelas declarações de Haddad, de que até o final da semana deve apresentar aquela alternativa à proposta de desoneração da folha de pagamento, que teve o veto do presidente, talvez haja um acordo aí, uma negociação para que os parlamentares aguardem para analisar esse veto, né? Agora, de qualquer maneira, essa alternativa que ele está propondo vai ter algum gasto do governo, não tem jeito, né? Então, acho que ele quer chegar ali num meio termo e falar, olha, a gente vai dar uma compensação, mas vocês também vão perder, vão chegar num meio termo. Eu acho muito difícil, Lívia. Por quê? Porque é uma grande pressão da sociedade para que isso não ocorra, porque a oneração, novamente, poderia ter um impacto no mercado de trabalho, aumentar o desemprego e também um grande lobby organizado por parte das empresas desses 17 setores, fazendo pressão aí nos parlamentares. Então, acho que nessa o governo deve perder, mas ganha em compensação lá na subvenção do ICMS. E essa é a menina dos olhos aí do governo, porque é 35 bilhões de reais que estão na mesa. Até já, Alan Gani. Até.